queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós vamos estudar o capítulo 154 com o tema Os Contrários. Eu sou Marina Ericeira e farei o estudo de hoje com vocês. Então vamos à leitura do nosso texto, aqui na obra Pão Nosso. O texto 154, com o título Os Contrários, se inspira numa passagem das Epístolas de Paulo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31, onde Paulo diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o texto do Emmanuel narra o seguinte: a interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis, até ontem, são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse é o texto do Emmanuel, que nos faz refletir justamente sobre essa frase. E a primeira reflexão que me vem à mente quando me deparo com essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós, é quanto ao pensamento que muito se difundiu dentro dos pensamentos religiosos de que haveria uma força para o mal que seria tão grandiosa e tão potente quanto Deus, enquanto potência de bem e de amor. Então essa ideia de um opositor, de um demônio, de um ser maligno, que tivesse a mesma potencialidade que Deus, é algo que o pensamento religioso difunde muito, nas religiões como um todo. No entanto, uma coisa que o Espiritismo vem trazer assim, de substancial importância é essa questão de que pensar em um ser com com potencialidades tão grandiosas quanto Deus, só que direcionados para o mal, é, na verdade, um pensamento ilógico que distorce as próprias propriedades divinas. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em um ser que é bondade, que é amor, que é perdão, que é a inteligência suprema do universo. Então, nos explica Kardec, na obra do Livro dos Espíritos, nas questões 131, que lá no item que vai falar sobre anjos e demônios, Kardec pergunta, se há então essa possibilidade de haverem demônios. Há demônios no sentido em que se dá essa palavra, em que se comumente se pensava naquela época, nessas religiões mais antigas, e os espíritos respondem: se houvesse demônio, seria a obra de Deus.
Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Ou seja, não faz sentido que Deus haveria de criar seres destinados ao mal, né? E é, como eu estava falando, ilógico e contraditório que quem possui um atributo de bondade, como Deus, um atributo essencial divino, pudesse ter criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso negaria o próprio atributo de bondade de Deus. Então, não tem sentido pensar que existem seres criados desde toda a eternidade para o mal e destinados a praticar o mal, e que, se houvesse, seria como a negação da própria existência de Deus, porque Deus, sim, é a força suprema, a inteligência suprema do universo, com seus atributos de bondade, de amor, né? Então, nesse sentido, não tem como haver um ser destinado ao mal, porque iria contradizer a própria definição de Deus. E aí isso por si só já explica muito essa frase de Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há um ser no universo, né, ou nos multiversos da criação divina, que possa ter potencialidades ou forças superiores à de Deus. Então, se Deus é por nós, não há absolutamente ninguém, nenhuma força, nenhum ser que possa ser contrário a nós, né? Então é muito importante essa definição que a doutrina espírita traz, de nos esclarecermos de que, na verdade, os demônios, os seres, os gentios, os gênios, né? Os gênios, os espíritos que estão ali inclinados ao mal, eles estão pela ação do seu livre-arbítrio, né? De se inclinarem a ações hediondas, né, maliciosas, a influenciarem e se regozijarem com este tipo de conduta, né, influenciando o seu próximo, se comprazendo no mal. Então, nesse sentido, a doutrina espírita ela traz realmente esse esclarecimento, né, de que nós somos criados simples e ignorantes, todos como parte da criação divina, enquanto princípio inteligente do universo. Nós somos esses princípios inteligentes do universo, que passa pelo desenvolvimento ao longo das sucessivas reencarnações e se aprimoram à medida que desenvolvem moralidade, intelectualidade e exercitam seu livre-arbítrio, seja se direcionando para o bem ou para o mal. Mas são seres que mais brevemente ou mais tardiamente vão conseguir desenvolver as suas capacidades, as suas virtudes, para alcançarem a perfeição. Essa perfeição relativa, porque perfeição absoluta apenas Deus. E ainda assim, de identificarmos que sim, existem seres, existem dificuldades, né, por uma questão de relações, de influências que sofremos, da forma como nós nos relacionamos, e existem seres sim que se direcionam ao mal, mesmo que temporariamente. E isso a gente vai observar, por exemplo, na obra Transição Planetária. Nessa obra Transição Planetária, né, de psicografia do Divaldo, ele traz, né, de forma muito interessante um exemplo de um sumo sacerdote que se colocava sumariamente contrário a Jesus Cristo. Então, esse é um exemplo de seres, de espíritos que passam muitas existências se colocando contrários a Jesus, contrários a essas lições, a esses ensinamentos, e que podem sim nos entravar o progresso se nós nos colocarmos em sintonia com esses seres. Mas se nós buscarmos Jesus, buscarmos os ensinos do Evangelho, não. Nós seguiremos com um bom amparo, né, e com as boas influências dos espíritos de luz. Então depende de cada um de nós. Nós é que nos colocamos em sintonia com seres que estão contrários aos ensinos do Evangelho e às leis divinas. E existem esses seres, mas eles ficam temporariamente nessa postura de revolta, de contradição e de ignorância às leis de Deus.
né? E muito interessante aqui também me lembrar de mais uma passagem que está na obra Boa Nova, do Humberto de Campos, em que Tadeu, um discípulo de Jesus, se coloca muito angustiado porque ele tentou espantar demônios de um indivíduo e ele não conseguiu. E aí ele pergunta para Jesus: mestre, mas por que eu não tive essa potência, essa força de espantar demônios? E aí Jesus dá a lição para Tadeu de que na verdade não é uma questão de autoridade, não é uma questão de ignorância para com aqueles seres, e sim da luz que Jesus possuía e que conseguia ter autoridade moral sobre aqueles seres, e que naquele momento Tadeu não tinha. Então, nesse sentido, e aí Tadeu começa a fazer uma série de perguntas, de questionamentos para Jesus, e aí Jesus fala assim: Tadeu, antes de tentares espantar os demônios que atemorizam, que obsidiam as pessoas que você presencia, as pessoas que te cercam nessa sociedade, tente primeiramente combater os demônios que estão internos em ti. Então, muitas das vezes a gente tenta ser contrário, né, ao mal externo a nós, né? Nós tentamos nos colocar combatendo esse mal externo, mas nós nos esquecemos de refletir que o mal, na maioria das vezes, e o mal que talvez que mais nos entrava, é o mal que está dentro de nós. Então, esse é o mal que pode sim nos entravar o progresso, que pode nos impedir de seguir adiante. E não vamos nos esquecer também de uma fala de Jesus no Evangelho, onde ele nos disse: no mundo hei de ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com isso Jesus estava nos falando desse mundo que habitamos, esse mundo que é a nossa morada terrena, que é um mundo de provas e expiações, que sim, teremos dificuldades nesse plano, passaremos por essas provas, passaremos por expiações, resgataremos dívidas antigas nossas de outras existências, precisaremos resgatar muitas relações, perdoar, nos reconciliar, e por isso essa existência aqui na Terra seria difícil, seria árdua. No entanto, ele nos solicita que tenhamos bom ânimo. E esse bom ânimo nada mais é do que nos colocarmos dispostos a esses enfrentamentos, motivados a nos reconciliarmos, a perdoar, a amar, e sobretudo, nos momentos de fraquezas, de tribulações, que nós possamos beber na fonte da boa nova, que é o Evangelho, que é as lições de Jesus, para que a gente tenha esse recurso interno de enfrentamento e de superação. Então sim, meus amigos, conforme nos diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém poderá ser contra as imperiosas forças das leis divinas. Essa é uma lei que nos convida ao progresso, essa é uma lei que nos convida à evolução, ao amor, ao perdão, à caridade. Se nós estivermos com Deus, se nós estivermos em consonância com essas leis, tudo fluirá a favor da nossa evolução. Então, que nós tenhamos esse bom ânimo, segundo as orientações de Jesus, e que sejamos totalmente em sintonia com as leis de Deus. Então, essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Paz a todos.